pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo publicada na quarta-feira, dia 6 de dezembro. Sexta-feira agora, dia 8 de dezembro, será o Dia do Cronista Esportivo. Em homenagem a essa data, vamos interpretar uma crônica esportiva do jornalista Rodrigo Capello, publicada em setembro desse ano, no dia seguinte à decisão da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão diante do Flamengo, o meu time. Sim, pessoal, é isso mesmo que eu estou dizendo. Eu sou flamenguista, mas o fato de eu ser flamenguista não quer dizer que eu concorde com tudo o que o meu time faz. Isso já não é de hoje. Para essa aula é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que está disponível na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o texto desse material didático é a crônica A Antidemocrática Copa do Brasil, do jornalista Rodrigo Capello. Convém lembrar que estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Trata-se de uma crônica que contesta a ideia de que a Copa do Brasil é um campeonato democrático. De que maneira essa crônica contesta isso? Primeiro, considerando a quantidade de clubes que participam do campeonato, um fator frágil, como dito. Segundo, considerando falsa a ideia de que qualquer clube pode vencer, ainda acrescentando que a Copa do Brasil é um campeonato de elite, com a riqueza concentrada em pouquíssimos clubes, nisso incluindo o meu Flamengo. A distribuição de premiações é muito desigual aqui no Brasil. Com isso, acontece que um clube fica com uma chance muito grande de estourar as contas. O Cartola sente a necessidade de arriscar muito dinheiro em contratações e salários. E isso, no fim das contas, não garante que o time ganhe título, porque no fim das contas os cartolas de todos os times fazem isso. Isso sem falar da sensação ilusória de justiça. Porque, conforme o texto disse, o clube vencedor acaba ficando num estado de inércia. A crônica também compara a meritocracia da Copa do Brasil com a distribuição em outros países, tomando como exemplo a Espanha. Assim sendo, um texto que contesta a democracia no Campeonato Brasileiro acaba se inserindo no contexto em que o Brasil como país já estava naquela época. O ano está acabando e no começo do ano já, no dia 8 de janeiro, houve aquele famoso atentado à Praça dos Três Poderes, em Brasília, um ato antidemocrático. Essa crônica que nós estamos interpretando foi publicada em fins de setembro, quando estava sendo investigada a ligação do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro com os atos golpistas. De qualquer forma, agora eu vou colocar uma coisa que, no caso, eu, Pedro Brandão, penso. O nosso atual presidente Lula, no fim das contas, não vem a ser nenhum exemplo de democracia. Entre outras, ele deu apoio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, um dos maiores ditadores da nossa época, que, entre outras, mantém presos políticos e persegue os próprios opositores. Então, o que vem a ser uma crônica que, naquele contexto, negava o caráter democrático do principal campeonato do país. Vem a ser um convite para o povo lutar pela democracia, por mais que isso implique, entre outras coisas,
discordar do próprio time para que torce. Se nós pensarmos nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, é comum nós pensarmos assim: que estupidez! Todo mundo concorda? Só que até que ponto nós podemos condenar? Será que nós conseguimos conversar civilizadamente com alguém que discorde do nosso ponto de vista, político, por exemplo, ou mesmo com alguém que goste de alguma coisa que nós não gostamos? Trata-se de uma crônica esportiva, mas no fim das contas, o esporte e, em especial, o futebol, é uma ocasião em que, desde pequeno, nós enfrentamos verbalmente nossos amigos que torcem para outros times. Então ainda é um exemplo de algo que provoca, digamos assim, discussões amigáveis, que não necessariamente implicam corte de relações. Discussões que muitas vezes são resolvidas com o placar do jogo, numa final de campeonato e até com outras bases. Só que essa crônica coloca o futebol no contexto da democracia, mostrando que aqui no Brasil o futebol tem uma democracia muito atrasada em relação a outros países, principalmente em se levando em conta a distribuição de receitas na Copa do Brasil. Então, se o problema for para que time cada um torce, ainda é uma característica quase que imutável de uma pessoa. Eu, por exemplo, torço pelo Flamengo e isso não vai mudar até que eu morra. Isso acontece com a maioria dos brasileiros em relação ao time que torce. Só que quando se discute política, por exemplo, a discussão gera um bate-boca que muitas vezes vira uma briga séria, se não tomarmos cuidado. Ou seja, cada um de nós tem, de alguma maneira, dentro de si, um pouco da violência que atacou a Praça dos Três Poderes. Podemos até supor que o autor dessa crônica quis se manifestar contra essa ideia que ele tanto contesta, a democracia da Copa do Brasil. Tanto o autor quanto o jornal estão inseridos em uma ideologia que defende a democracia como condição necessária para a civilidade de um governo. Já disse alguém mais sábio que eu que a democracia pode não ser o melhor sistema de governo, mas é o único tolerável. Temos democracia aqui no Brasil? Sim, por mais que essa democracia tenha suas limitações. Quando lemos essa crônica, notamos como o poder econômico no futebol acaba ditando os recursos para que um determinado time seja campeão. Em outros países, como a Espanha, a coisa acontece diferente. Bem, essa foi a nossa interpretação pessoal da crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão ouvindo a Roda da História para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook
para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.